Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, estamos aqui na tua casa. Primeiramente, agradecemos todo dia pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua proteção que permeou a nossa vida durante esse dia. Agradecemos por esse dia. Agora estamos aqui na tua casa, viemos nos reunir, Senhor, viemos buscar comunhão com o teu Espírito. Papai, aprender da tua palavra, eu me coloco um instrumento nas tuas mãos, Pai, que o Senhor possa me usar como instrumento nesta noite para abençoar os seus filhos e filhas nesta noite. Venha libertar, venha curar, venha transformar. Venha, Senhor, fazer a tua vontade em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmão, já que não tem ninguém aqui, todo mundo estava aqui, estava na quinta passada. Eu não preciso nem dar uma pincelada no que estava no sermão da quinta passada. Eu vou continuar o assunto. Eu falei na semana passada, conquistando fortaleza. Eu expliquei que fortaleza é algo, se você tem uma cerca, é uma coisa, né? Uma cerca, é muito prático. Um muro também é algo também que guarda, mas também é prático. Uma fortaleza já dá para a gente um contexto de uma coisa forte, né? É difícil passar. É isso que o diabo faz. Ele vê uma fraqueza em você, pega essa fraqueza e coloca dentro de uma fortaleza que constrói. Por isso fica difícil procurar. Fica difícil. Você vê que na última vez que eu tive uma crise de depressão, eu caí na armadilha dessa depressão total e me levou ao quê? A me afastar e para mim voltar, levou quase 3 semanas. Olha para você ver. Está vendo? Ele tentou me pegar. Mas nós esquecemos que Deus é melhor. É Deus que me guarda, né? É Deus que dirige a nossa vida. Nós temos que entender que sempre que vem algo, passou daí? Então, sempre que vier alguma coisa, Deus tem algo, tem um escape, tem, né, uma maneira da gente escapar. Então, hoje eu quero falar sobre destruindo fortalezas na nossa mente, porque a batalha sempre começa aqui. É aqui. Ou a gente vence aqui, ou a gente perde aqui. Então Deus quer te ensinar a você lidar com tudo que vem sobre a sua mente, pensamentos. Ele quer te ensinar a lidar com isso. Até o meu irmão, contei para ele aqui, o meu irmão, Deus libertou o meu irmão hoje. De novo, através da minha vida, e ficou 2, 3 meses amarrado. Está vendo? Uma fortaleza que o diabo armou e ele não conseguia. Amanhã, mas esse amanhã nunca chega. Porque não tem força. Aí hoje de manhã eu consegui fazer com ele. E Deus libertou ele. Agora, você falar que Deus, o celular, pastor, tantas pessoas têm uma vida dele pelo celular. O meu irmão ele tem uma manifestação porque entidade maligna sai pela boca. Né? Quando você olha para a pessoa, está saindo tudo. E ele não. Ele começa a orar e já começa a lutar. Está vendo? Então, aí hoje eu vou ligar para ele e falar, olha, a primeira semana é difícil. Porque na primeira semana ele vai investir. A tentação vai ser forte. Então, se ele conseguir ficar uma semana, vencer uma semana, vai brandar a coisa, mas ele tem que vigiar constantemente. Não tem como. E o diabo conhece as fraquezas dele, não conhece, ninguém conhece as suas. E o diabo tem uma coisa
tem uma qualidade excepcional. Ele é paciente. Ele é paciente, ele não tem pressa para te pegar. Ele sabe o momento que você está ficando frágil, ele vai investir. Então, o versículo que eu usei, eu vou repetir aqui, que é 2 Coríntios 10, 2 Coríntios 10, versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, tá vendo? Destruir as fortalezas. Destruir os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Está vendo a batalha como é que é? Então, olha para você ver. As armas da nossa milícia, as armas da milícia do cristão não são carnais. É esse o problema. E Deus nos concedeu as armas para que a gente possa lutar e vencer. Então, são poderosas em Deus e exercem em muito quaisquer armas que os homens possam produzir. Apóstolo Paulo, afirma que as armas do exército de Deus são poderosas para destruir fortalezas, anulando sofismas. O que é sofismas? Os argumentos que vêm na nossa mente, que as pessoas trazem, que você começa a pensar, refletir, achar que é verdade e não é, e começa a te prejudicar. Então, argumentos falsos formulados de propósito para induzir ao erro. Olha aí, quanta gente aí, ó, que está presa, não consegue sair. Não consegue, estão presos em fortaleza e nem sabem o que é fortaleza. Por isso que não consegue vencer. Está sempre, entra aqui de vez em quando, está com a mesma cara, com o mesmo problema, não vence nunca. Porque não aprende como lidar com os problemas. Então, a igreja não é uma fortaleza que tenta resistir ao inimigo. O inimigo é que está na fortaleza tentando resistir contra a igreja. Está vendo? Paulo descreve o reino satânico como uma fortificação. Essas fortificações malignas são os corações carregados, essas fortificações malignas são os corações carregados de pensamentos mundanos. Você vê televisão, vê filme na Netflix, você está absorvendo pensamento, argumento, mentira. Aí tem gente que fala, olha que legal, né? Que bacana, né? Que pensamento filosófico, né? Que coisa bacana, né? Tal. Aí você pega aquele Leandro Carnal, Portela, né? Filósofo, eles falam muito bem, eles têm... mas são tudo ateu. Portela não. Portela não? Portela não. Não, ele já é... O Carnal é ateu, eles falam que é, né? Então, as pessoas que ouvem ele, os argumentos que ele vai produzir na sua mente, são contrários a Deus. E isso vai te levar a ele, não é verdade? Agora, então, pensamentos mundanos, hábitos de pecado, idolatria, impiedade, dentre outras coisas. A verdadeira fortaleza de Satanás está no coração do homem. É aqui que ele bota a fortaleza, né? Ele te prende, te amarra, te acorrenta, né? O inimigo tenta erguer ao redor de nossos corações fortalezas malignas. O diabo mantém os homens cativos, sem liberdade. Olha o todo pecado deixa alguém escravo. Olha os vícios aí. Ninguém consegue.
Eu oro todo dia para a libertação do meu Rafael, mas aí eu olho para outras mães que eu estou atendendo, coisas bem terríveis. Tem uma que o filho dela, eu conheci na casa de recuperação, né, quando a gente ia na casa de recuperação lá, ele me acompanhava, o menino estava bem, saiu bem, foi para a igreja, cresceu, chegou até a ser diácono na igreja, casou, rapaz. Deus deu uma menina linda para ele, uma casa linda, carro. De repente, está vendo o que é uma jornalista? O menino sentou o pé em tudo, largou tudo para ficar na rua como um mendigo. E não tem meios de fazer uma partilha. Ele fala, puxa vida, glória a Deus que o filho não está preso nessa coisa. Outro dia eu estava ali no São Geraldo com a minha filha, de repente eu olho assim, o cara com um monte de saco de latinha, está todo sujo. Aí eu adoro o coração dessa mãe, que não consegue tirar o filho desse lugar. Fortaleza. Maria. Então, nossos pensamentos devem estar firmados em Deus. Por isso que você faz um devocional todo dia, para que Deus fortaleça sua mente, para que você não caia em ciladas. A pessoa que não tem o hábito de meditar é uma presa fácil. Presa fácil. Não tem. Você vê, o filho da dona dele, né, o Alexandre. Nossa, o Alexandre veio atrás de mim, Deus me usou para abençoar ele, libertar ele. Ele levou amigos dele lá no meu escritório, na antiga casa. Deus me usou para expulsar o demônio das pessoas, tal. Ele viu tudo isso, sabe? Teve contato, tal, mas deu as costas. Deu as costas. Não quer. Acha que o que ele sabe de religião é o suficiente. Ele acha que tem Deus. Está vendo? Vem cá. Ontem eu estava vendo um vídeo daquele padre, Paulo Ricardo. Rapaz, o cara fala bem, mas o cara é terrível. Então ele falou, aqueles que saíram da igreja católica são hereges. Então eles defendem com unhas e garras, né? A religião deles. É muito difícil você argumentar com um devoto. É muito difícil. Eu fui visitar ontem uma família e a menina falou assim, pastor, eu estou estudando sobre a Virgem Maria de Guadalupe. Estou estudando a dela. É uma coisa maravilhosa. Ele falou, aí eu só ouvindo. Ela falou o quê? Eu vou agredir ela falando que está errado? Quem convence é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo quiser abrir, né, uma porta para poder, né? Aí as coisas acontecem. Antes disso, não adianta. Então, olha você ver. Nosso pensamento deve estar firmado em Deus. Lá em Colossenses 3:2 fala, pensai nas coisas que são de cima, nas coisas de Deus, e não nas coisas que são da... A Bíblia é repleta de conselhos, para que você possa seguir, para ter um caminho feliz, né? Então, olha aqui, deixar permanecer em nossa mente pensamentos contrários à santidade de Deus, nos levará ao pecado. Você está alimentando coisas que não são de Deus, vai acontecer e vai se tornar e vai ter raízes. Vai ficar difícil lá atrás. Vai ficar difícil. Né? E, consequentemente, a morte espiritual. Irmãos, se um comportamento negativo se torna repetitivo, ó, você começa a repetir. Vai se tornando o quê? Hábito. E quando se torna um hábito,
vai deixar se torna difícil, né? É sinal que Satanás está edificando uma fortaleza dentro. Então, Deus destruirá as fortalezas do diabo em sua vida se você buscá-lo, se você realmente deseja a libertação, se você realmente quer. Senão não tem jeito, não tem como. Né? Agora, o que é uma fortaleza espiritual? Irmãos, a mente é o órgão de controle geral do ser humano. É aqui. É o controle. Né? Então, agora a Bíblia fala que é aqui pensando no coração. E do coração vem para cá. E daqui vem para cá. Aí se torna pecado. Já vendo como é que é a outra coisa, né? Então nós temos que entender isso. A mente é o órgão de controle geral do ser humano. Quem controlar a sua mente vai controlar também todo o seu corpo. Se Deus controla a sua mente, o seu corpo vai ser santo. Se o diabo controla a sua mente, o seu corpo vai estar inferno. Você vai desejar o pecado da carne, você vai afundar na sua carne. Né? Então, vou dar um exemplo aqui, ó, de fortalezas que dominam a vida do cristão. Vamos. Temperamento explosivo. Esse meu irmão, Deus me perdoou hoje, essa fraqueza. Ele me contou, ele é secretário de uma prefeitura. Aí o prefeito falou assim, eu vou mandar 3 pessoas aí para você conversar, que estão querendo entrar, fazer um projeto, tal. Chegou lá, os caras já falaram que era, o cara falou que era do PT. Foi estupim. Sai daqui! Oh, toma! O prefeito falou, que isso? Deixa eu trabalhar, você está ficando doido? Não, eu não converso com o petista. Então, ele tem que aprender a dominar isso. Eu falei, foge das pessoas que vão, né, deflagrar o gatilho. Você não tem que ficar conversando com pessoas. É você que escolhe. Se você sabe que o cara é petista, teve ele está com um processo lá, o pastor, uma mulher, um sapatão. A mulher começou a bater boca com ele, né? Então, a mulher foi enfiar o dedo na cara dele e quebrou os dedos da mulher. Está com um processo. Eu quebrei o dedo da mulher. Guarda, controla isso, deixa Deus tratar você. Então, temperamento explosivo, dificuldade de perdoar. Quanta gente que está com isso. Na minha família, nossa, quando a minha mãe morreu, minha mãe era coluna. A família toda se envolvia em volta dela. Ela morreu, Satanás usou aquela situação da morte dela, né, aquela comoção, destruiu a família. Um ficou com raiva do outro, um não quer saber do outro, um não quer. Que coisa horrível. Agora, eu oro todo dia para que Deus tire isso daí. Une a família novamente. Né? Então, avareza, orgulho, falta de tempo. Olha, falta de tempo, todo mundo fala que não tem tempo. É mentira. A gente tem que ter prioridades no nosso tempo. Eu não tenho tempo. Como você não tem tempo? De manhã, a folha da agenda está branquinha. Você que vai escrever o que você vai fazer durante o dia. Como é que você não tem tempo para isso? Tem gente que tem a cara de pau falar que não tem tempo para isso. E que é mesmo, né? Quer ser abençoado. Quer ser abençoado. Né? Dúvidas acerca da fé. Inveja. Medo. Insegurança. Ó, o medo estava permeando o coração do meu irmão.
Ele falava, Antônio, olha por mim, que toda segunda-feira eu acordo com medo do coração. A ausência de Deus. Que a palavra fala que o amor de Deus lança fora todo medo. Né? Insegurança, depressão, murmurações, vícios. E hoje, o que está mais complicado é os vícios cibernéticos, né? Está todo mundo viciado na internet. Virou epidemia, ninguém mais funciona sem celular. Eu vi há um tempo atrás, a mãe foi tentar tirar o celular do menino e ele matou a mãe. Olha, ele está mais grave o negócio dele. Matou a mãe. Porque a mãe tirou o celular dele. Pornografia, que é algo maligno que destrói a vida da pessoa mesmo. E hoje é uma coisa corriqueira e o mundo acha que não tem nada demais. Tá? Deus fala, cuidado com isso. Destrói a vida mesmo. E palavras tortas. Irmão, o diabo é paciente, ele não tem pressa para te ganhar. Ele estuda você, ele tem a estratégia certa. E se você não tem uma firmeza em Deus, se você não ora, se você não se alimenta da palavra, você é uma presa fácil, muito fácil. Porque ele é um ser que está sobre também, né, o governo de Deus, porque ele só pode fazer algo com permissão de Deus. O controle até dele. Bom, como sabemos, lá em João 8, 44, fala-se que Jesus chama o diabo de quê? Mentiroso. Ele é mentiroso. Meu pai é mentiroso. Irmão, se ele mente para você e para mim, ele nos diz coisas sobre nós mesmos, ele conhece você inteirinho. Tudo sobre você sabe. Então ele mente para mim, para você, né? Sobre outras pessoas e sobre as circunstâncias que não são verdadeiras. Ele causa dúvida, ele quer causar dúvida na sua mente sobre Deus. Não, ele não é capaz, você não vai sair dessa. Então, irmão, ele não nos diz a mentira toda de uma vez. Ele fala tudo de uma vez. Ele começa bombardeando a nossa mente com um padrão. O que é padrão? Com um modelo a ser seguido. Ele vai jogando. E você vai aceitando a isso. Então, pequenos pensamentos que vão crescendo. Pequenos pensamentos importunos, suspeitas, dúvidas, medo, como eu falei. Irmãos, lembre-se, ele tem uma estratégia para a sua guerra. O diabo tem uma estratégia. Ele tem nos estudado ao longo do tempo, ele sabe do que gostamos e do que não gostamos. Conhece nossas inseguranças, as nossas fraquezas, os nossos medos, sabe o que mais nos aborrece. Eu, há um tempo atrás, essa moça, há muito tempo não está vindo aqui, mas ela estava vindo aqui, ela mora em Lavras, e ela vinha aqui todo mês, a mãe dela faleceu, antes disso ela vinha todo mês, receber aqui o tal do da mãe dela, e começou a querer fazer jantar para mim. A gente conversar. Eu fui cair nessa coisa, ir no jantar. Aí ela bebe cerveja, aí eu comecei a querer levar vinho. Isso não ia acabar bem. Eu já vi que acabou. Está vendo como é que é sutil? Uma amiga que quer conversar. Você não tem mais.
Mas eu vi que a coisa estava tomando outra coisa. Ninguém fica esperto. Ninguém fica esperto. Então, irmãos, ele está pronto para investir o tempo que for necessário para nos derrotar. Um dos pontos fortes do diabo é a paciência, como eu falei. Tem três, na minha vida, por exemplo, tem 3 lugares que ele ataca. O diabo não quer que eu ande, que eu fale, e que aquele carro também ande. Porque se essas 3 coisas funcionar, Deus vai me usar. Deus vai usar, que Deus vai me usar. Então ele arruma um jeito. Toda vez, eu não fico gripado. Toda vez que vem algo assim, é garganta. Começa a inflamar aqui a garganta, começa a fechar a garganta. Eu sempre com problemas. E eu, por causa da cocaína que eu usei tanto, eu contraí hoje um problema que se chama neuropatia periférica, uma doença dos nervos. E nas pernas que atinge mais. Está vendo? E o carro está cheio de problemas. Olha, como é que é? Não, mas ele é terrível. Bom, mas Deus é bacana. Então, como destruir essas fortalezas? Que armas espirituais são essas que Paulo tanto nos fala? A primeira arma é a oração. Gente, a oração é uma arma. É a arma mais poderosa que você irá utilizar em toda a sua vida. A oração. Por isso que ele coloca no coração da pessoa a preguiça para orar. Não tem tempo. A pessoa ora 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, e quer poder. Por isso que Deus fala, um devocional é de manhã. Antes de você começar as suas atividades, você não sai de casa se você não estiver vindo com Deus. Sai. Senão você vai ter problema. Agora, se você tem um devocional bom, você medita na palavra, ora, você sai forte. Se você coloca a armadura de Deus, vai ser difícil de pegar no meio do dia. E se você não encontra Deus de manhã, dificilmente você vai encontrar Ele durante o dia. Dificilmente. Porque aí você está trabalhando, aí um monte de coisa, aí vai ficar difícil. Né? Então, a oração é a grande tarefa a qual todo cristão foi chamado. Porque todo cristão que não ora não é cristão. Tem um pastor escocês, falou o seguinte, escreveu assim: a oração não nos equipa para obras maiores. Ela é a maior obra de Deus. Que a gente vai aprendendo. E outra coisa também, segunda coisa. Primeira coisa é a oração, primeira arma. Segunda arma da nossa guerra é o Espírito Santo. Ele transporta o poder do céu ao nosso coração, para sermos conforme a imagem de Cristo. Agora você imagine, o Espírito Santo está aqui na terra. E está esse caos. Está um caos. Agora você imagina que está chegando o tempo que vai chegar, que o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Porque não dá nem para imaginar o que vai acontecer. Quando o Espírito Santo não tiver mais aqui. Imagina o caos que vai ser. Lá em 1 João 4,4, está lá, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Presta atenção. Deus é maior. E Deus está
está na sua vida, Deus ama você, Deus é contigo a todo momento. Olha aí, por que temer? Por que a gente tem? Porque nós somos seres frágeis. Por isso que Davi, na Bíblia, está lá, compara o ser humano a uma ovelha. Porque a ovelha é o animal mais imbecil que existe. É um animal fraco, temeroso. Uma ovelha, não vive sem o pastor. Tem que ter um pastor. É o animal mais imbecil que tem na face da terra, é a ovelha. E Deus comparou a um ponto. Menos qualidade. Né? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Uma jovem entregou o seu coração a Cristo. Uma jovem. Ao término do culto, o pregador perguntou à jovem: o que você fará quando o diabo bater na porta do seu coração? A jovem parou, pensou antes de responder, respondeu assim: eu acho que só vou pedir para Jesus atender a porta. Fácil, né? Se ele bater na porta do coração, fala: Jesus, atende para mim. Imagina? Tem até uma ilustração que fala o seguinte: o cara convidou Jesus a morar na casa dele, uma casa de praia linda, 2 andares. Falou: Jesus, essa parte da casa é toda sua. Eu também. Aí, à noite, ele foi atender a porta, o diabo meteu o pé na porta, entrou para dentro, bateu ali, bateu no cachorro, quebrou tudo e foi embora. Aí o cara falou: mas Jesus, você está aqui em casa? Se fosse, porque ele falou, era só ele tinha dado a parte de cima. Se fosse aqui em cima, seria diferente. Aí, tá, então eu te dou mais, ele deu a parte de cima e deu uma outra parte. Aí o diabo veio de novo, bateu, entendeu? Entrou, quebrou tudo, bateu nele e foi embora. Mas Jesus, se fosse aqui, aí ele entendeu. Ah, o senhor quer a casa toda, né? Então, a partir de hoje, a casa é toda sua. Aí o diabo, que abriu a porta, quem era? Jesus. Aí o diabo falou: ó, desculpa, foi engano. Desculpa, foi engano. Jesus quer tudo. Todas as coisas. Todas as coisas. Para que ele possa fazer sempre o melhor para você. Ele não quer que, ó, o Senhor Jesus ele é ciumento, o Senhor é ciumento, ele não quer dividir você com ninguém. Então, irmãos, ela compreendeu uma grande verdade comigo dessa vez. A vitória não está no nosso poder, mas no poder daquele que vive em nós. Hoje, Paleta orou e demônios foram embora. Não, Paleta foi um instrumento, o poder é dele. Quem mandou embora foi ele. Ele. Todo dia de manhã eu vou ao hospital, eu oro assim: Senhor, quero me consagrar aqui para estar fazendo a sua vontade hoje. Está dentro da sua vontade hoje. E se for da sua vontade me usar hoje, me usa para a glória do nome do Senhor. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele habita em nós, habita em mim, habita em você, habita em cada um de nós. E nos dá poder para demolir essas fortalezas, está vendo? Ele nos dá poder para destruir essas coisas que estão se enraizando dentro da gente, se tornando forte. Ele quebra. Todo dia também eu oro pelos meus 5
5 irmãos e 5 tios. Tudo isso. E eu peço, eu falo cada nome e falo, Senhor, repreende todo mal, toda malignidade, quebra toda a armadilha forjada contra eles. Todo dia eu peço. Todo dia. Nosso trabalho é orar e pedir. O efetuar é esse vai. Entendeu? Agora, a oração liberta, a oração libera o Espírito Santo para nos tornar iguais a Cristo. Tá vendo? E eu quero concluir, irmãos, falando o seguinte. Satanás espera controlar uma fraqueza nossa. Ele fica te vigiando, ele fica te sondando, para encontrar uma fraqueza em você, né? E aí ele constrói uma barreira. Instala essa fraqueza que você está agora, no seu coração, na sua mente, e ele faz. É difícil. É difícil. A mudança em nossas vidas tem início em nossas mentes e coração. A mudança começa com o meu filho. Não adianta eu falar, eu vejo o meu filho, eu olho para o meu filho, eu vejo a minha vida. E tem dia que eu fico chocado, eu falo, meu Deus, eu era assim. Que absurdo. O meu pai sofreu muito. A minha mãe sofreu muito. E por mais argumento que eu tenha, que eu fale para ele, não é no coração. Está vendo? A fortaleza que está. Aonde ele está tendo uma fortaleza, mas é forte. E só Deus pode quebrar isso. Só Deus pode libertar isso. Mesmo sabendo da minha história, mesmo. Então eu peço, Senhor, liberta. Agora, o Senhor me prometeu que daria. Eu vejo aqui, a minha filha mais velha, a fortaleza que ela está é pior ainda. Está lá no Espiritismo. Isso enraizou dentro do coração dela que não tem como, não tem argumento. Não tem argumento. O Jean conhece ela. Aí se você olhar a situação, você vai falar assim, é impossível ela se converter. É impossível. Mas Deus falou. Vai. Então eu tenho que ter paciência e perseverança. Né? Tá? Eu vi isso acontecer. Agora, olha para você ver. Você não pode impedir que Satanás faça voo em cima da sua cabeça e fica sondando você. A Bíblia fala que fica ao redor buscando alguma coisa. Mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça, que ele se instale na sua cabeça. Isso você pode. Eu rejeito esse pensamento, eu rejeito esse argumento, eu rejeito isso, não quero saber. Hoje, estou liberto, mas se eu não manter a comunhão com Deus, vai voltar tudo vai voltar e mais tarde. A minha segurança, enquanto eu estiver com Ele, eu estou bem. Mas se eu sair de perto dele, tudo vai acontecer. Então, eu fui na casa da Vera, lembra, Vera? Foi na sua casa? Como é que é? Quando eu fui lá no seu apartamento? Ah, sim. Lembra? A Vera estava passando por problema no apartamento. Ela falou para o pastor Paulo falou, fala do parente. Porque, né? Para olhar para o disciplinarinho, aí fala do parente. Aí eu fui. Começamos.
Aí foi uma quinta, né? Aí na sexta, no domingo de manhã, eu estava na porta ali, a velha entrou, falei, aí, velho, ela estava vendo barulhos, né? Barulhos que imagina. Os pesadelos. Pesadelo, barulho, não tinha uma coisa na casa dela. Aí ela entrou aqui no domingo. E sentindo, né? Ela sentia a presença do mal. Aí eu orei, repreendi, aí no domingo de manhã aqui falei, velho, e lá como é que tá? Acabou. Foi paz. Está vendo que quando Deus entra, Ele entra para resolver. Ele entra para resolver. Para libertar, para te dar paz. Todo mundo hoje está em busca de paz. Só Deus pode dar paz. Né? Jesus é o príncipe da paz. Eu estou cheio de problemas, mas eu estou em paz. Isso que ninguém entende, né? Isso que ninguém entende do crente. O crente está tribulado de problema, mas está em paz. Não podemos impedir as tentações também. Mas podemos decidir não ser. Não quero. Isso é o que eu vou explicar para o meu irmão hoje. No dia, cuidado. Que a tentação vai ser forte. Então não vá nos lugares aonde você vai ser tentado. Porque senão você não vai resistir. Porque não adianta. Tentação não se enfrenta, tentação se pode. Se pode. Então eu creio que Deus, nesse estudo, ensinou a vocês que a nossa área, a nossa luta, contra essa carne, Satanás, ele quer nos pegar, ele busca as nossas fraquezas para nos dominar, e é através dessas fortalezas que se instalam na nossa alma. O que é difícil? Igual esse menino que eu falei, não consegue se libertar. E eu fui, várias vezes. Aí um dia a mãe ligou, ele está aqui em casa, ele dormia aqui, eu fui lá. Ele fedendo, sabe? Argumentar com ele, ele falou, eu não quero sair disso. Mas eu posso orar com você, não posso? Ele pensou, tá, não quer. Complicado. Então, antes de orar com vocês, eu quero ver aqui o testemunho. Eu achei fantástico. Se vem aqui, pouco tempo, ela foi uma senhora que viveu num campo de concentração. Ela deixou um devocional. Então, ela contou aqui uma coisa assim. Porque tem gente que acha que não tem algo a oferecer a Deus. Né? Acha que tem condições de fazer as coisas, né? Não tem condições de evangelizar, de fazer uma coisa para Deus. Não tem gente que acha que não tem condições. Jesus disse, negociai até que eu volte. Faça algo, né? Então, tudo bom. Você acha que não tem capacidade para fazer isso? Fazer algo? Encontrei uma mulher na Rússia que sofria de esclerose múltipla. Seus pés e mãos estavam paralisados, exceto o único dedo, um dedinho. Com aquele dedo, ela datilografou textos bíblicos e livros para meditar. Está vendo? Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Assim que te mostra. Como é bom saber que tu podes usar-me mesmo com todas as
Aí depois, o marido dessa mulher, paralítico, reuniu suas mensagens datilografadas em vários livros. Ela escreveu vários livros com um dedo, os quais foram repassados de uma pessoa para outra. Ela fez esse trabalho até o momento em que ela morreu. Agora essa senhora está com o Senhor. Quão feliz ela deve estar. Estou certa de que ela deve ter ouvido da boca de muitos que tiveram nas mãos a literatura que ela escreveu. Foi você que me convidou para estar aqui. Não diga que você não tem saúde ou força suficiente. Não fala isso. Que você não tem força. Que você não tem capacidade. Que você tem. É só você querer. Senhor, o Senhor me chamou. Para que o Senhor me chamou? O que quer que o Senhor quer que eu faça? Ele vai falar, você viu? É que ninguém pergunta. Ninguém pergunta, ninguém quer saber. Por que ninguém pergunta? Ele pode falar assim, ó, ele pode pedir uma coisa que eu não quero fazer, então eu não pergunto. Ou vai me mandar para um lugar que eu não quero ir, então eu fico calado. Melhor ficar calado, não perguntar nada. Então, você tem mais do que um dedo, você tem mais do que um dedo para usar no trabalho de Deus. Tá vendo? Tem gente que fala que não tem tempo, não tem capacidade. Pregue a palavra, insta que seja oportuna, que corrija, que repreenda, que exorta com toda longanimidade e doutrina. Senhor, pedimos que nos dê tua força para te servirmos, não importam as circunstâncias. Nós temos que aprender. Deus tem. Espero que não façamos mal. Eu tenho no coração, eu creio que a capelania vai chegar no momento que as portas vão se abrir, os documentos ainda não vieram, que essa obra vai abrir as portas, vai ser uma grande obra aqui na cidade. E dentro dessa capelania, que é cuidado dos pacientes e dos acompanhantes do hospital, vai ter também, eu convidei a Márcia, que a Márcia trabalha no braço. Ela já tem essa experiência, né? Está cuidando de vida, aquela coisa. Eu convidei a Márcia para cuidar da área social também. Vai ter a área. Porque aquelas pessoas que eu cuidar no hospital e ver que são pessoas carentes, pessoas que precisam, vão ser cadastradas e vão ser cuidadas. Eu quero suprir as necessidades dos pobres. Eu quero cuidar de pobre.